Passávamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, ponto 4, que é o quarto requerimento e que versa sobre, é um requerimento do PSD sobre a não administração de tratamentos para doentes com hepatite C nos hospitais do SNS. E dava a palavra desde já ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Continuando a senda dos trabalhos desta tarde, apresentar, de facto, da parte do PSD, foi apresentado um requerimento sobre a hepatite C que já foi alvo de discussão até nesta comissão, quer com associações de doentes, com profissionais de saúde do SNS e com a Sra. Coordenadora do Programa Nacional, a Dra. Isabel Aldir. Quando olhamos para os dados, e parecem-me inquestionáveis, depois da criação do programa para o acesso universal aos antivíricos de ação direta, que garantem a cura em 96% dos casos, este programa foi iniciado ainda pelo governo anterior em 2015 e em 2017, tendo terminado essa primeira fase, com o modelo de financiamento anterior, tinham sido curados próximo de 11 mil doentes. Desde então, 2017 até hoje, 2019, o último relatório do Infarmed, constam 13.444 doentes curados. Portanto, aumentaram mais cerca de 3.500 doentes em 2 anos. Portanto, nos primeiros 2 anos curamos 11 mil doentes, nos segundos 2 anos curamos 3.500 doentes. Na altura, eu próprio achava que os dados podiam estar insuficientes, estarem incorretos. A Sra. Coordenadora do Programa Nacional, a Dra. Isabel Aldir, corroborou os dados do Infarmed como sendo absolutamente corretos. E, portanto, é inquestionável que há uma desaceleração neste processo. Mas os médicos que foram ouvidos, assim como as organizações das associações de doentes, destacaram que muitos hospitais do nosso país, no ano de 2019, e já estamos em julho, ainda não procederam ao pedido de aquisição de um único tratamento para a hepatite C. A Sra. Coordenadora do Programa, a Dra. Isabel Aldir, reconheceu que tal é verdade e disse, na altura, que o Estado estava a fazer um estudo, o Estado, entenda-se, DGS, através do Programa de Coordenação, um estudo de levantamento de todas as situações para compreender o que estaria a correr mal nesses casos pontuais. E, portanto, uma pergunta que se coloca é se esse estudo está feito e se já têm respostas para nos dar. E depois foi também dito pelas associações de doentes que a mudança do modelo de financiamento, de um modelo focado na eliminação, com base numa contratualização centralizada, que retirava o ónus do financiamento aos hospitais e dos seus orçamentos, ao mudar esse modelo de financiamento, ao tratar estes medicamentos como outros quaisquer, que desacelerou o processo porque cria arbitrariedade, desigualdade regional por parte das administrações. E, portanto, perante esta avaliação, pondera ao Governo voltar ao modelo de financiamento anterior que claramente estava a funcionar. Outra questão suscitada foi a questão das prisões. Como se sabe, a população prisional representa uma das populações onde há maior prevalência e incidência de casos de infecção de hepatite C e de hepatite C crónica, portanto, doentes suscetíveis de tratamento para a cura. Foi reconhecido nessa mesma audição que há 3 médicos, 2 infecciologistas e um gastroenterologista, que trabalham no contexto prisional e, portanto, trabalham sob a tutela do Ministério da Justiça e, por força de trabalharem sob a tutela do Ministério da Justiça, não têm autorização de prescrição de antivíricos de ação direta. Ora, pergunto se a Sra. Ministra, se a sua equipa está disponível a mudar a legislação para que estes médicos possam, num local ainda para mais, onde os cidadãos estão privados da sua liberdade e onde há uma maior concentração de doentes com hepatite C crónicas, estão disponíveis para autorizar que estes médicos possam, tal como os médicos especialistas no contexto do Serviço Nacional de Saúde, prescrever os antivíricos de ação direta de modo a acelerar os esforços para a eliminação. Por outro lado, ficou destacado também que entre 2/3 a metade dos doentes que vivem em Portugal com hepatite C crónica estão por diagnosticar. E que este é um desafio gigantesco que carece de resposta. Pergunto o que vai fazer o Governo para aumentar, de facto, o rastreio acelerado para atingir os objetivos
de eliminação até 2030, com os quais o Governo se obrigou, por via da assinatura, e estou quase a terminar, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Termino perguntando também, Sra. Ministra, qual é a perspectiva do Governo em termos desta eliminação? É que o Center for Data Analysis de Colorado, Estados Unidos, publicou em abril passado, no Congresso Internacional do Estudo do Fígado, que Portugal irá atingir a eliminação apenas em 2050, mantendo o atual ritmo de rastreio e tratamento. 2050. Portugal comprometeu-se, junto à OMS e junto à ONU, a conseguir até 2030. Pergunto qual é a previsão do Governo em atingir a eliminação. Recordo aqui que a Roménia já tem uma previsão da OMS para atingir a mesma eliminação em 2029. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Tem a palavra, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e lamento sinceramente que esteja o Governo, uma vez mais, a responder sobre estas questões, mas de facto as hepatites virais, todos sabemos que constituem uma ameaça global à saúde pública e que são também uma causa de doença que pode e deve ser prevenida e tratada. Se fossem estes o objetivo desta audição, eu até estaria satisfeita por ela acontecer. Mas acontece que isto é recorrente, foi um requerimento que o PSD insistiu em nem sequer alterá-lo, contendo até passagens que foram descontextualizadas, isto para ser simpática, nas palavras de alguns dos que foram citados nesse requerimento e, portanto, com isto queria dizer que já nos foram dadas vários dados, várias explicações para o que se passa, mas a vida é o que é e, portanto, aproveitando a presença do Governo aqui, queria dizer que um dos reconhecimentos que foi feito nessa audição conjunta, em que estiveram presentes tanto a SOS Hepatites como o GAT, que, como sabemos, são ativistas e são pessoas que estão numa relação de proximidade com a população que é portadora do vírus da hepatite C e, portanto, tem um conhecimento mais real fora das burocracias dos hospitais, disseram todos, de forma unânime, que Portugal é apontado no mundo como um exemplo a seguir pela adoção de política universal de tratamento e tudo isto foi reconhecido e também foi reconhecido pela professora Isabela Aldir, que até para justificar aquele facto que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite aduziu hoje à sua pergunta, que é a diminuição de pessoas em tratamento ou de tratamentos, em que a senhora professora pôs a hipótese de que a primeira estimativa que se fez dos doentes estaria muito acima daquela que de facto existiu. Portanto, também convém dizer tudo o que foi ouvido e tudo o que foi reconhecido. Dizia eu também que, de forma clara e responsável, todos se pronunciaram sobre a não restrição ao tratamento que existe em Portugal. No entanto, relataram situações pontuais em algumas unidades do país que existia uma demora injustificável. E esta palavra do injustificável dá-nos a entender que, de facto, a demora não devia existir. E não devia existir porque há um circuito que funciona e, portanto, como causa para essa demora injustificável, nas palavras dos que nós ouvimos, apontaram o facto, também já citado pelo deputado Batista Leite, de ter sido alterado o modelo de financiamento dos tratamentos, tendo sido este incorporado nos contratos de programa com os hospitais. Senhora Ministra, o que eu gostaria nesta oportunidade de saber é se a sua opinião é esta também,
se tem a ver com a alteração do modelo de financiamento, se tem algum elemento novo que nos possa dar, se concorda ou não com esta análise, e já agora, aproveitando mais uma vez a sua presença, gostaria de saber se já existem dados sobre as medidas em contexto de população privada de liberdade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu creio que sobre este caso o que importa perceber é o porquê de haver aqui duas versões contraditórias. Nós, nas audições que fizemos, tanto à doutora Isabel Aldir como às associações de doentes, representantes dos doentes, ouvimos, por um lado, a doutora Isabel Aldir, pela DGS, dizer que não há razão nenhuma para haver qualquer tipo de atraso. Garantir que o financiamento está disponível, que existe, e, portanto, que não há razão, também não foi, nas palavras da própria, não foi a alteração do modelo de financiamento que trouxe qualquer tipo de atraso. No entanto, depois ouvimos os doentes e as associações de doentes a dizer que têm informação, e casos muito concretos, de esperas significativas e de atrasos para acesso ao início de tratamento. E, portanto, efetivamente existe aqui duas realidades contraditórias que é preciso perceber o porquê de estarem a acontecer. Por exemplo, nessas audições foi-nos dito, um dos exemplos que nos foi dado, que no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, desde o final do ano passado, não eram autorizados novos tratamentos. E que havia pessoas que estavam há meses à espera para iniciar o tratamento. Tinham sido diagnosticados, estavam indicados para tratamento, mas estavam meses à espera para iniciar tratamento. Ora, como é que isto se compatibiliza com o facto de se dizer que não há razão nenhuma para haver atrasos? Na verdade, essa a explicação que é preciso. Não sei se há, do ponto de vista financeiro, de tesouraria das instituições, mais do que a questão de ter verba específica, se há outro tipo de problemas, nomeadamente de ter que ter disponibilidade financeira, a questão da lei dos compromissos ou outra, mas efetivamente existe aqui duas narrativas que eu acredito que sejam as duas verdadeiras, mas que são efetivamente incompatíveis. Há que haver aqui alguma explicação, e era essa a explicação que nós tínhamos a expectativa que a Sra. Ministra pudesse trazer hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos com hora avançada e, portanto, serei sintética, porque o principal, penso eu, que está dito. E, basicamente, face àquilo que é factual, que são relatos das associações de doentes e outros factos corroborados pela coordenadora do programa, a doutora Isabel Aldir, de que, efetivamente, há uma grande disparidade da média do tempo de espera, nos valores dos... Peço desculpa, vou reformular. Há uma grande disparidade nos tempos de espera para iniciar tratamento e, portanto, que a média não é representativa da realidade de alguns centros hospitalares. Já aqui foi falado o caso do Algarve, talvez o mais grave, mas com outras realidades que também foram apontadas nas audições que nós tivemos. E, para além desta questão de não nos centrarmos apenas na média, mas verificarmos que há, de facto, disparidade em alguns hospitais, o que também nos é dito é que há uma correlação entre esse atraso, entre uma diferença clara no acesso aos tratamentos com a alteração do modelo de financiamento. E, portanto, a minha pergunta é para corroborar o que nos foi colocado pelas associações de doentes e pelos factos de que temos todos conhecimento, é se o Governo está disponível para estudar um outro modelo de financiamento e de organização que torne mais célere, porque, efetivamente, a descentralização não melhorou o acesso dos cuidados dos doentes com hepatite C, e depois, se, de facto, em termos da situação das prisões,
e já aqui foi levantada a questão da disparidade entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, não são muitos casos, mas como infelizmente nas prisões são mesmo muito poucos casos de profissionais de saúde e há uma grande lacuna em relação à cobertura das necessidades, se efetivamente também há disponibilidade para, no âmbito do setor prisional, dar mais condições para que esses doentes que têm igual direito a serem tratados terem um acesso mais célere ao tratamento. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também vou direto a alguns questionamentos, sem antes dizer que, de facto, é muito importante e o PCP considera que é muito importante que todos tenham acesso ao tratamento e que Portugal deve congratular-se com isso, mas nós não podemos ficar reféns do modelo e depois não lhe darmos consequência, não é? E de facto, nas audições que aqui aconteceram sobre esta temática, nós encontramos duas questões centrais. Por um lado, a professora Isabel Aldir referindo que se há problemas de financiamento, eles não deveriam ocorrer porque há uma linha específica de financiamento para os tratamentos e, portanto, que os hospitais não poderão usar essa pavimentação, esse dinheiro para outros fins que não o tratamento, mas isto foi aqui dito. E creio que é assim que acontece, mas então eu pergunto à Sra. Ministra, até porque nós usamos esta carta que o professor Guilherme Macedo enviou à Comissão, e ele dizia o seguinte, até para clarificar, porque foi a menção de que no Centro Hospitalar de São João havia problemas e o Sr. Professor enviou aqui uma carta à Comissão clarificando, e eu cito, para não haver qualquer dúvida naquilo que o Sr. Professor descreveu. Não é o caso do meu centro hospitalar, mas têm-nos sido relatadas situações em algumas unidades do país em que haverá uma espera prolongada que se torna excessiva, desajustada e injustificável, se tivermos realmente o propósito nacional de resolvermos a infecção entre nós. E mais à frente, fim de citação, outra citação. Diz assim: mas a cascata de autorizações, validações, cabimentações que introduzem em permanente fator de demora, atrito e inércia entre a decisão clínica de tratar e a efetiva toma de medicação. E, portanto, há aqui uma aparente contradição, que é, se há uma linha só para este financiamento, qual a razão para estas sucessivas, ou para estas referências a cabimentações, sucessivas autorizações e para este desfazamento entre a prescrição e o início da toma? Se assim é, o que é que se pode fazer e o que é que o Governo vai fazer no sentido de dar orientações claras aos hospitais para que tal não aconteça e todos tenham acesso nesta janela temporal, não é? E que seja célere essa referência. Porque, de facto, ouvindo as associações dos doentes, aquilo que nós constatamos é que foram aqui relatados casos, não foi só do Centro Hospitalar do Algarve, foi dado aqui o exemplo do Corri Cabral, do Garcia da Horta. Aliás, o GAT disse isto: há assimetrias regionais, disse mais, não são constantes estas assimetrias regionais, portanto é preciso perceber, não é? É preciso perceber o que é que está a acontecer e o que é que vai ser feito para que isso não aconteça. Relativamente ao sistema prisional, a professora Isabel deu informações que está o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, através dos serviços partilhados, fazer um processo de informatização.
o grupo parlamentar do PCP também já tinha feito uma pergunta por escrito, o Governo respondeu-nos dizendo que sim, que há este processo de informatização. Eu pergunto se há uma previsão de quando este processo de informatização está concluído, porque parece que essa também é uma questão que pode estar a obstaculizar o acesso da disponibilização dos medicamentos nas prisões. E uma última questão, Senhora Ministra, porque também nos foi aqui colocado pelos utentes e que nós nos comprometemos a colocar aqui ao Governo quando estivesse em audição. O Governo isentou de taxas moderadoras estes doentes relativamente na toma da medicação. Foi isso que nos foi dito. No entanto, foi-nos dito que há hospitais que estão a cobrar taxas moderadoras. É verdade, Sra. Secretária de Estado. Foi aqui nos dito que há hospitais, nós solicitamos informação adicional, ficaram de nos enviar, mas ao momento ainda não nos enviaram, e portanto, mas houve um compromisso do grupo parlamentar perante essas denúncias aqui feitas na Comissão, que nós hoje iríamos questionar a Sra. Ministra. Caso a Sra. Ministra neste momento, e os secretários de Estado não o tenham, eu pedia que o Governo fizesse diligências para apurar se esta situação está a acontecer ou não está a acontecer. Era isto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra. Sr. Presidente, se me permite, eu iria passar para já a palavra diretamente à Sra. Secretária de Estado, se concordassem. Eu penso que antes de mais de cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores e senhoras deputados, há claramente um compromisso do Governo e do Programa Nacional das Hepatites e hepatites em eliminar a hepatite C. E tem sido feito um esforço grande na prevenção, no rastreio e no tratamento. E o tratamento inclui garantir que as pessoas elegíveis cumprem o tratamento de acordo com a norma. É também importante garantir que o fazem atempadamente e de forma adequada. E por esse motivo é que temos que garantir que, de facto, esse tratamento é feito. Quando nós vamos ver, de facto, o tempo que demora entre a autorização e o tratamento, o que é que nós temos? Aquilo que nós temos é que o tempo médio para a autorização são 26 dias e o tempo médio para iniciar o tratamento, desde a prescrição até o início do tratamento, são 72 dias. Como disse muito bem, a média tem um valor mínimo e um valor máximo e, portanto, é preciso olhar para os extremos. E encontramos, de facto, uma assimetria nacional que importa perceber exatamente o que é que se passa. E foi isso que nós tentamos perceber exatamente porque é que se passa, porque é nosso compromisso, e é nosso compromisso que todo o doente identificado inicie o tratamento de acordo com a norma, tentar perceber o que é que se passa. E, de facto, encontramos uma grande variedade de justificações que vão, e é fácil perceber. É identificado o doente com indicação para iniciar o tratamento, é feita a prescrição vai para a autorização, tem uma avaliação clínica, tem validade clinicamente, é validado é validado o financiamento, é chamado, vai o medicamento, é chamado o doente, inicia o tratamento, há uma série de passos que podem, são passos necessários, reparem, são passos necessários, não há volta a dar. E vou-vos dar alguns exemplos de causas que motivaram o atraso da medicação. E podemos ter que ver, por exemplo, os canais de comunicação, o circuito de agendamento, o circuito de convocatória do doente, ter iniciado, estou-vos a ler alguns exemplos das questões que nós colocamos, mas porquê que há este atraso, porquê que há esta assimetria? Há locais que iniciam o tratamento uma semana depois do prescrito e há outros locais em que inicia várias semanas depois. É prescrito e não é registado imediatamente, portanto o doente inicia tratamento, mas o médico só faz o registro alguns tempos podem ser semanas depois. O doente, por exemplo, abandona o seguimento, o doente pede para adiar o início, ok? Portanto, o próprio médico identifica contraindicação para protelar o tratamento. Estamos a falar de várias situações. Portanto, quando nós questionamos quais são as causas que justificam este atraso, nós temos uma série de justificações. Uma delas prende-se também com o retratamento da hepatite C, porque quando nós estamos a olhar para estes tratamentos, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite sabe mais da hepatite C do que eu, nos retratamentos
nós temos, obviamente, estamos a utilizar esquemas de tratamentos que necessitam da UE. E, portanto, tem que ir ao Infarmed e, portanto, também fomos atrás para perceber qual era o tempo de demora no Infarmed, e aquilo que nós temos aqui. Há dois esquemas que são os preferenciais, depois há os outros, obviamente, vai depender das características do doente e do próprio vírus. Aquilo que temos aqui tempos médios de aprovação de 127 dias, o que é, portanto, isto no fundo são cumulativos e, portanto, nós temos as causas explicadas. O que é importante no nosso ponto de vista? É preciso claramente que haja uma uniformidade, de procedimentos em todo o país e que, portanto, nós temos que claramente perceber o que é que está a acontecer, é necessário irem fazer o diagnóstico de situação e corrigir esses procedimentos, e é isso que se está a tentar fazer. Nesta altura, o Programa Nacional da Hepatite C está a fazer esta avaliação, este diagnóstico com periodicidade mensal, reportando-nos o que é que está a acontecer, de modo a evitar que haja estas assimetrias nacionais que não nos interessam e que queremos a todo custo evitar. Em relação às prisões, aquilo que nós temos é que dos 44 estabelecimentos prisionais que assinaram o protocolo, nesta altura temos 28 que estão em funcionamento. Nem todos, nesta altura, o que é que traz este protocolo? E vocês conhecem bem. Então, são os médicos das entidades hospitalares que vão ao estabelecimento prisional fazer a consulta médica. O que é que isto traz de novo? Mesmo que lá não fossem, as pessoas que estavam no estabelecimento prisional eram tratadas, eram diagnosticadas e tratadas. Só que vocês conhecem todo o processo. Portanto, cada vez que alguém tinha uma consulta, tinha que ser levado com polícia até à consulta, e se houvesse algum sistema na cadeia, adiava a consulta, adiava o tratamento e por aí adiante. E, portanto, este protocolo aquilo que permite é que estas pessoas sejam seguidas e tratadas de uma forma mais adequada e constante, como se fossem seguidas no hospital. Este protocolo está a ser, nesta altura, já aplicado em 28 estabelecimentos prisionais. Há alguns estabelecimentos prisionais em que não se justifica porque tem um doente e, portanto, não se justifica que haja o médico deslocar-se ao estabelecimento prisional e é o recluso que vai ao hospital, mas faltam ainda alguns estabelecimentos prisionais para aderir a este protocolo. E quando nós questionamos o que é que se passa, porque é que ainda não estão a funcionar e nós queremos que avancem de uma forma alargada para todos os estabelecimentos prisionais, aquilo que se pretende é exatamente com aquilo que apontava a senhora deputada Carla Cruz, que é a parte da informática. E é fácil de perceber que o médico vai fazer a consulta ao sistema prisional, mas depois precisa ter acesso à informação clínica, é preciso ter acesso aos exames complementares de diagnóstico, precisa escrever o diário clínico e, portanto, das duas uma, ou faz isso duplicado e, portanto, vai acabar por duplicar e levar a informação e, obviamente, aumenta a probabilidade de erro na transcrição e, portanto, é nisso que está a ser trabalhado e é a grande barreira que está, nesta altura, a atrasar o alargamento aos restantes estabelecimentos prisionais. Existe, nesta altura, em termos de investimento na hepatite C, e permita-me, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, discordar de si, porque está a ser feito um grande investimento na detecção e, em termos de rastreio, estamos a rastrear cada vez mais, particularmente as populações mais vulneráveis, com o envolvimento das equipas de proximidade, com as farmácias, com os cuidados de saúde primários. Está a haver um grande investimento no rastreio, também com o envolvimento dos cuidados de saúde primários. Aquilo que se prevê de uma forma natural é quanto mais rastreamos e mais tratamos, mais cortamos a cadeia de transmissão, é que, de certa maneira, isto vá tendendo, vai diminuindo, portanto, vamos identificando menos. Nesta altura estamos já numa estratégia de microeliminação e aquilo que se pretende é claramente chegar às populações mais vulneráveis com o auxílio das equipas de proximidade. E é disso que vai ter que se trabalhar. Temos que alargar claramente a abordagem aos todos os estabelecimentos prisionais, temos que chegar às populações vulneráveis, garantir que elas são rastreadas, garantir que são rastreadas o mais rapidamente possível, iniciando o tratamento, cortamos a cadeia de transmissão e é esse o objetivo. Eu penso que respondi às questões todas, vocês ajudem-me se faltou alguma... taxa de comparticipação. Para mim é um absurdo, portanto, se tiverem conhecimento de onde é que isso acontece, por favor, façam-nos reportar, reportem-nos, porque iremos imediatamente saber o que é que está a acontecer e assim como nós tentaremos perceber o que é que se passa.
Muito obrigado, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado. Temos uma segunda ronda. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço à Sra. Secretária de Estado a clareza das respostas. De facto, como dizia a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Portugal assumiu um papel de liderança a nível global em 2015, na saída de um programa de ajustamento financeiro muito difícil, ao assumir uma liderança numa temática em que a Europa estava muito atrasada. E nós queremos é que Portugal continue na linha da frente. E, na realidade, estamos a ser ultrapassados. Neste caso, Espanha e outros países na Europa estão a avançar a um ritmo maior e isso é algo que eu creio que, coletivamente, acima das questões partidárias, temos de trabalhar mais e melhor, reconhecendo aquilo que disse a Sra. Secretária de Estado. Aliás, na parte final da sua intervenção, quando fala do papel dos rastreios, temos que fazer mais, temos que pensar em como é que as ONGs podem fazer mais, fica-se com a sensação, particularmente dos primeiros 3 anos deste governo, que este não foi um tema prioritário, que objetivamente nada se fez. E isso é algo que leva a que os resultados que tínhamos hoje sejam um reflexo disso. Por isso é que em 2 anos aumentamos para 11 mil doentes curados e nos 2 anos subsequentes só temos 3.500 doentes curados. E como dizia a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e que eu concordo, a estimativa inicial dos 150 mil doentes estimados para o nosso país estava largamente acima da realidade. Hoje é a concordância generalizada, e foi discutido na audição, que o número será entre 35 a 50 mil doentes. Se nós, de facto, caminharmos até o final do ano para os 20 mil doentes curados, temos aqui uma margem entre 15 a 20, 25 mil doentes que temos que encontrar e temos que tratar e curar para garantir essa eliminação. E, portanto, a questão do relatório que tem, não sei se depois será possível aquele relatório mensal disponibilizar à Assembleia da República, porque aquilo que nos chega dos hospitais é a questão de mudança de modelo de financiamento, que não foi respondida, se a mudança de modelo de financiamento não poderá aqui prejudicar a situação que se está a verificar e se não faz sentido voltarmos àquilo que estava a funcionar, que era o modelo de financiamento anterior. Em relação às prisões, a questão do protocolo que foi estabelecido seria interessante também termos acesso, se for possível, para compreendermos exatamente em que comporta esse protocolo. Disse que há um protocolo a funcionar em 28 prisões neste momento. Das cadeias, ok. E aquilo que disse é que a questão do sistema informático era uma barreira. Aquilo que se está a tentar corrigir vai permitir que os médicos que trabalham hoje nos estabelecimentos prisionais sob a tutela do Ministério da Justiça, especialistas em infecciologia e gastroenterologia, vão poder prescrever, porque parece-nos que será uma matéria importante para garantir que o esforço de microeliminação junto da população prisional possa ser cumprido. E, por fim, se o Governo tem alguma estimativa de data com o qual se compromete em termos de eliminação, porque é uma métrica que a maioria dos países tem vindo a assumir. Recentemente o Governo espanhol acabou de anunciar a meta de 2025, se Portugal se compromete com um número semelhante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Sr. Presidente, obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Estou esclarecida. Sim, com certeza. Percebemos bem isso. A senhora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão muito rápida. A Sra. Secretária de Estado, e agradeço a resposta, obviamente, que deu, enumerou, elencou uma série de razões que poderiam, de alguma forma, protelar o início do tratamento. Em nenhuma delas estava questões de disponibilidade financeira. E pronto, era para deixar claro se o Governo tem, efetivamente, informação ou não de algum problema em alguma instituição de disponibilidade financeira, ou melhor, indisponibilidade financeira, neste caso, que possa estar a impedir ou a protelar o início do tratamento. É apenas isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Górrio Senet tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para reforçar que, de facto, nas razões que a Sra. Secretária de Estado elencou para os atrasos, não estava a indisponibilidade financeira, mas não foi isso que nós inferimos e deduzimos do que nos foi dito nas audições, por exemplo, de casos como o do Algarve, em que se há 6 meses em que não há compra, então explique-nos, se não é por insuficiência económica, é por qualquer uma das outras razões? Isto foi, e estávamos aqui todos os deputados e sabemos todos aquilo que
ouvimos. E, portanto, o caso do Centro Hospitalar do Algarve é o mais gritante do ponto de vista dos atrasos. Depois, muito rapidamente, era a tal questão se não põem a hipótese de modificar o modelo do centro, a alteração do modelo de financiamento, seja ele mais centralizado ao outro, no sentido de impedir as dissonâncias e as discrepâncias do ponto de vista do acesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada. Peço imensa desculpa. Não é nada contra, nem quero calar o PCP, de modo nenhum. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma questão de novo. Agradecer à Sra. Secretária de Estado a clareza das suas respostas, apenas e reiterar que assim que tivermos conhecimento também, porque nós solicitamos de facto às entidades que aqui fizeram esse anúncio que nos enviassem as informações concretas para nós podermos inclusive questionar o Governo de forma muito concreta. Mas, até para que não restem nenhumas dúvidas, só perguntar se confirmam da existência de que esse dinheiro para os tratamentos da hepatite C é um dinheiro à parte e que há uma linha de financiamento, aquilo que foi dito aqui na outra reunião e portanto, só para que essa informação fique clara. Muito obrigada. Muito obrigado e agora sim tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou falar um pouco sobre o modelo de financiamento, porque, de facto, penso que tem-se falado muito sobre este tema. Por outras razões, eu acompanhei este processo e, portanto, penso que nós não podemos querer uma coisa e o seu contrário. E querer uma coisa e o seu contrário é querer mais autonomia para os hospitais e modelos centralizados de financiamento. O que lhes posso dizer é que os orçamentos dos hospitais são estimados, são projetados, são realizados de modo a acomodar a verba que anteriormente era reservada, era centralizada, não era transferida para os hospitais exatamente por receio de que fosse utilizada noutros fins. E, portanto, dito isto, podem de facto existir, e a Sra. Secretária de Estado elencou aquilo que foi o resultado dos contactos que foram feitos no terreno para perceber os constrangimentos, podem existir práticas assimétricas, constrangimentos decorrentes de procedimentos internos, que nos casos tornem estas realidades mais difíceis do que noutras. É por isso que nós temos que fazer um esforço muito grande em termos de organização do Serviço Nacional de Saúde para, naquilo que não é propriamente o essencial, relativamente ao qual estamos de acordo, designadamente a nossa luta e o nosso empenho no controlo das hepatites virais, também termos tratamentos equitativos, em termos procedimentais, em termos mais de burocracias associadas, em termos administrativos. E isso é, de facto, um trabalho de harmonização da forma de funcionamento das nossas instituições que é muito exigente e é muito pormenorizado, mas que não podemos desistir de fazer e que a Sra. Secretária de Estado assumiu claramente que neste momento envolve esse levantamento mensal do número de tratamentos requisitados, tratamentos autorizados e tratamentos fornecidos por entidade hospitalar a realizar pelo Programa Nacional das Hepatites Virais. E, portanto, é com esse objetivo de garantir essa harmonização e também de emitir alertas precoces sobre eventuais situações de dificuldade que será calculado por essa via. Depois, relativamente às questões que nos colocam sobre a possibilidade de especialistas de infecciologia em ambiente de estabelecimento prisional poder prescrever este tipo de medicamentos. Bom, eu acho que aí temos de ser muito claros e dizer que se houver normas nesse sentido da parte da entidade competente, Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, naturalmente, respeitá-las-á, pese embora o facto de que não têm sido particularmente estimulantes outras práticas que
temos tido no passado de permitir que outras entidades que não médicos do Serviço Nacional de Saúde façam determinado tipo de prescrições. Vale a pena recordar aquilo que acontece com outros medicamentos relativamente aos quais no passado foi tomada a opção de permitir que a prescrição fosse feita, por exemplo, em ambiente privado e aviada em hospital público, e as dificuldades e até assimetrias para os doentes do Serviço Nacional de Saúde que isso depois nos veio a trazer. Ou seja, não descartando, não desconsiderando essa hipótese, essa possibilidade, penso que teremos que estar bastante atentos aos riscos que ela poderá comportar. Depois, a questão dos nossos compromissos com as métricas. Evidentemente que não podia deixar de referir que o nosso compromisso foi bem patente, por exemplo, quando avançámos para a identificação de doentes em estabelecimento prisional. Poderíamos ter ficado sossegados no Serviço Nacional de Saúde sem assumirmos essa responsabilidade que é seguramente nossa e, portanto, desde o início deste processo que estivemos sempre atentos e despertos à necessidade de, até 2030, garantir esta meta, mas e toda a nossa atuação tem sido nesse sentido. Ou seja, o calendário que mantemos é o calendário de 2030 se acontecer aquilo que aconteceu há 15 dias com o HIV-Sida, que é conseguirmos atingir a meta antes do calendário estabelecido. Congratular-nos-emos com isso e partilharemos essa informação e agradeceremos todo o empenhamento de quem rastreia, de quem diagnostica, de quem trata, de quem distribui medicamentos e aqui, como na área do HIV-Sida, partilharemos essa boa notícia. Mas para já é isto que está previsto. Muito obrigada.